Graça e paz. Nós estamos acostumados a ir a alguns espaços. Um deles é o espaço de um consultório. E às vezes, quando alguns quilômetros já se passaram, precisamos de mais vezes neste espaço. Uma das ações que acontecem no momento da consulta, e olha, como as pessoas têm expectativas diferentes. Quem é de uma geração um pouco mais antiga, se acostumou com consultas onde o uso do estetoscópio era muito utilizado. No entanto, um dos reclamos que se tem muitas vezes é: eu fui no médico e ele só olhou e já. Um dos reclamos é com relação à ausculta. Ao escutar os sons que vêm de dentro, não é isso? Escutar aquilo que está dentro das pessoas. Existem vários sons dentro de nós. Quando é utilizado este aparelho de ausculta, pode saber o som do nosso pulmão. Então, alguns exames pulmonares é possível ser detectada algumas coisas pela ausculta. Questões cardíacas, os batimentos, a pulsação, questões abdominais, não é isso? Escutar o que está lá dentro. Eu te convido então à leitura do texto sagrado que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Olha o que diz o texto bíblico. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para ficar irado. O texto bíblico pode nos ajudar a entender a importância da escuta, a importância de ouvir o outro. Por isso eu intitulei o sermão da seguinte forma: aprender a ouvir para aprender ao ouvir. Se eu não aprendi a ouvir, eu nunca vou aprender ouvindo ninguém. Esse ato de ouvir o outro faz bem para ele, mas faz bem para nós também. E é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Os irmãos sabem, uma das coisas que eu gosto e que é uma área de estudo é a oratória, é a fala, é a preparação do discurso e a apresentação. E as pessoas imaginam que a comunicação, o diálogo, a apresentação está ligado no ato da alocução ou da fala. Não é verdade. O diálogo acontece num processo de construção entre fala e escuta. E existem escutas diferentes. Daí a gente fala muito
sobre entender o feedback, entender o que o outro está respondendo à minha fala, o retorno que ele me dá. Quando olhamos para o texto bíblico, o texto é escrito por Tiago. Tiago tem uma leitura muito antropocêntrica. Ele quer ensinar aquela comunidade que está vivendo os desafios do primeiro século, inclusive em alguns momentos sendo perseguida, a viverem como cristãos. Há uma área do estudo chamada antropologia teológica. O que é isso? É quando você estuda a Bíblia para perguntar qual é o jeito que a Bíblia nos ensina a ser gente. Como que é ser cristão no mundo? Como que é viver na prática? Isso que é um discurso até fácil de proclamar. Daí essa antropologia é o ato de estudar o jeito de ser no mundo. Tiago é aquele que teve coragem de falar algumas coisas que a gente não gosta de ouvir. Ele, numa tradução livre, segundo Paulo Dias Nogueira, ele diz assim: a gente tem a língua maior que a boca. Não é mais ou menos assim? Ah não, isso é um ditado popular, né? Ele fala: gente, toma cuidado com a língua, porque esse jeitão não é bom, não está ligado aos valores do reino. Então ele fala de coisa prática. O texto de Tiago é um texto que fala da caminhada, da vida, da prática cristã no mundo. E ao instruir a comunidade, é muito interessante, porque o que ele faz é o seguinte: ele diz assim, quando vai trabalhando o seu texto: estejam prontos para ouvir. Depois, tardios para falar. E depois, mais ainda, tardios em irar. Temos aqui 3 convites, num só versículo. Convite a ouvir, convite a não perder a oportunidade de ficar quieto, não é assim que a gente fala? E, mais ainda, cuidado para não ter resposta tão rápida que não te deu oportunidade de reflexão. Mas eu quero falar aqui de 3 possibilidades de escuta, baseando-nos neste texto. O primeiro é a importância da escuta da realidade. Ele vai dizer: estejam prontos para ouvir. O interessante é que, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós encontramos uma expressão ali na língua original que diz assim: esse pronto para ouvir é: fique atento na hora que você tem que escutar direito. Sabe mais ou menos como se fosse o seguinte: nós estamos ouvindo vários sons, e não sei se você sabe a diferença que é trabalhado no tema entre ouvir e escutar. É que ouvir é algo biológico, fisiológico. A gente ouve um monte de coisa. Vocês estão ouvindo eu falar, mas estão ouvindo o som do ventilador. Estão ouvindo o passo de alguém que está andando. E há um momento em que você vai ter que prestar atenção em uma das coisas. Você pode dizer: eu vou prestar atenção no barulho do ventilador, e desligar da minha fala. A pergunta é: será que sabemos a hora de escutar e quem escutar, a hora de escutar? Por isso, estejam prontos a ouvir, a escutar
quando sentir que é hora de dar um espaço para aquela pessoa, aquele momento, dirija a energia para tal. Isso é escutar. A gente precisa de escutar a realidade que acontece em torno de todos nós. Quantas coisas acontecem ao nosso redor? E nós às vezes queremos falar tão rápido sobre aquilo que cremos, que esquecemos de perguntar o que as pessoas precisam ouvir. Não temos dúvida que Cristo é resposta para tudo, para todos. Mas a pergunta é: que jeito que eu respondo a este Cristo diante das dúvidas e perguntas que as pessoas têm? Porque às vezes falamos da nossa experiência, do nosso jeito, da nossa cultura, da nossa educação, da nossa formação. Um segundo convite é a ouvir de forma profunda as pessoas. Quando você se dispõe a ouvir, é entender o que o outro vai falar. E como é difícil isso, porque as pessoas têm dificuldades em ouvir as outras, em escutar. Porque enquanto o outro está falando, às vezes já se está elaborando aquilo que quer falar, sem prestar atenção no que o outro de fato está comunicando. E aí, nós temos às vezes encontros de monólogos, monólogos a 2, monólogos a 3 e há monólogos de grupos, porque um fala, quando ele para de falar, o outro começa a falar, mas não leva em conta o que o primeiro falou. E aí, quando o segundo para de falar e o primeiro volta novamente, ele continua falando o que estava falando, sem levar em conta o que o segundo falou. E cada um faz seu discurso sem se deixar encontrar com o outro. Diálogo é encontro através da palavra, encontro através da razão, encontro através da reflexão. Por isso, escutar o outro é de extrema importância para entender a perspectiva, o olhar, o jeito que o outro entende. Um terceiro convite é escutar de forma corajosa o chamado de Deus para nós. O texto sagrado diz que eu e você somos chamados a viver os valores do reino. E os valores do reino são muito diferentes do que se propõe na nossa sociedade. São valores muitas vezes incompatíveis. E ouvir a voz de Deus, às vezes, é se contrapor a valores muito sedimentados, firmes, prontos da nossa sociedade. Por isso, eu compartilho com vocês a importância dessa escuta da realidade, dessa escuta do outro e dessa escuta de Deus, reconhecendo que o nosso desejo de proclamar a palavra às vezes é tão acelerado que nós perdemos a sensibilidade de ouvir a necessidade das pessoas. É mais ou menos, estamos mais prontos para falar do que para ouvir. Somos uma religião da palavra e uma religião do discurso. E estamos tão desejosos de falar sobre a nossa fé,
que acabamos não conseguindo ouvir sobre os dramas e a vida das pessoas. Partilho sobre este texto, porque daqui a pouco nós vamos dialogar um pouquinho. É o lançamento do livro Ouvindo a Cidade, Histórias do Banco de Trás. Do que é que trata este livro? Ele tem como um tema transversal a escuta ativa, a não preocupação de dar respostas, a não preocupação de formular uma mensagem para as pessoas. Pelo contrário, é demonstrar que há momentos que é possível acolher de forma solidária, amorosa, cuidadora a história das pessoas. No ano passado, tive a oportunidade de trabalhar, ainda continuo trabalhando como Uber, na região metropolitana de São Paulo. Um espaço, vamos dizer assim, bem transcultural, com uma diversidade muito grande. E eu ouvi algumas histórias que foram dirigidas a mim, pessoas querendo conversar comigo, mas também de forma involuntária, ouvi conversas de pessoas do banco de trás. Entre elas, ouvi também algumas conversas por áudio, mas também aprendi a ler sobre silêncios, que também comunica por demais. Ouvir, uma tarefa importante, quem sabe ausente nos nossos processos e projetos de pastoral urbana, de reconhecimento dos lugares onde nós passamos, moramos e trabalhamos. Desejo que este Deus a quem nós servimos, Ele nos ajude a reconhecer que é necessário desenvolver a habilidade. Assim como falar é uma habilidade, ninguém nasce sabendo falar, a gente aprende, e ninguém pode falar, eu não consigo comunicar, porque é possível desenvolver isso, a habilidade de falar em público. Ouvir também é uma habilidade. O que nós precisamos é de investir nesta habilidade, se desejamos cumprir, quem sabe, um dos desafios desta caminhada cristã: prontos para ouvir. Estamos num período chamado Quaresma. Quaresma é tempo de introspecção, reflexão e preparação para a celebração da Páscoa. Quem sabe esse tempo da Quaresma não seja um momento oportuno de avaliarmos. Me veio uma ideia na mente. Quem sabe fazermos um exame, estou inventando isso agora, de audiometria espiritual, cristã, humana. Agora eu preciso de ajuda dos universitários para achar uma palavra, mas como tem sido a nossa capacidade de escuta, mas não do som,
a questão fisiológica, mas da escuta necessária dos outros. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Teremos a celebração da ceia do Senhor. É um tempo de declarar a nossa comunhão entre nós, corpo de Cristo, e comunhão com Cristo, o Senhor da igreja. Você gostaria nesta manhã de dizer: Senhor, ajuda-me a ouvir mais. Me ajuda para que eu desenvolva esta habilidade de ouvir melhor, de acolher, de auscultar o que vai no íntimo de algumas pessoas e desejam partilhar comigo. Uma escuta sem preconceito, uma escuta acolhedora, amorosa, solidária, abençoadora. Tempo oportuno de investir na sua escuta. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é luz para o nosso caminho. E nessa caminhada, nós queremos viver pelos valores da tua palavra. Ajuda-nos, entre tantas tarefas que temos como povo de Deus, a ser um povo que escuta, acolhe e abençoa vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.